Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o signo de Escorpião. Modéstia à parte aí, né? Eu sei falar muito bem do signo de Escorpião, por quê? Porque eu sou escorpiano, né? Eu tenho Sol no signo de Escorpião. Mas vamos fazer como a gente sempre faz aqui, como a gente sempre tem feito aqui nessa série, que a gente começa devagarinho, né? Passo a passo aí, para que a gente consiga organizar. Eu sempre falo de 3 aspectos e nesse vídeo não será diferente. Primeiramente, do elemento. O escorpião é um signo do elemento água. Ele é emocional, ele é intuitivo, ele é espiritual, ele está conectado aí com essas coisas mais subjetivas da personalidade, né? Essas coisas mais nem sempre tão perceptivas. O escorpião é um signo muito emocional, ele é um signo da água, né? E a água tem essa coisa fluida também. Quando a gente fala de elemento água, a gente está falando do espectro frio e úmido, né? A gente tem espectros, né? Quando a gente está falando de elementos, é um estudo um pouco mais antigo que fala assim: o fogo ele é quente e seco, né? A terra é seca e fria, o ar é úmido e quente e a água é úmida e fria, né? Então aqui para baixo temos os frios, o seco, frio, e o úmido, frio, que são as polaridades femininas, né? E isso é o elemento terra e o elemento água, e os elementos quentes, né? Que são o quente e seco, que é o fogo, e o quente e úmido, que é o ar. Então quando a gente fala do elemento água, a gente tem que perceber que ele é úmido e ele é frio, ele envolve, ele não é tão marcado, ele não é tão intenso muitas vezes, o elemento em si, né, ele não é caloroso ou briguento, né, ele é mais frio, ele, digamos que mais calmo, por assim dizer, né, não dá para afirmar em todos os casos, mas é mais ou menos por aí. Quando a gente avança um pouquinho, a gente fala da modalidade, da dignidade, que a gente tem aí cardial fixo ou mutável, e o escorpião é um signo fixo. Opa, se a gente já tem duas características aqui, a gente já começa a formar um perfil psicológico, né? A gente tem um signo que ele é água, ele é emocional, ele é emotivo, ele é sentimental, ele é introspectivo muitas vezes, né? Ele é sensível, espiritual, fala de questões ocultas. E a gente tem o fixo. Então o que significa isso? É a emoção fixa, a emoção intensa, a emoção mais forte, né? A gente fala também da espiritualidade, da emoção fixa, de algumas ideias talvez aí ligadas a uma emoção fixa, uma emoção que é perdurada, ela é conduzida há mais tempo. Logo então a gente tem aquele estereótipo, né, de falar um pouquinho que escorpião é vingativo, porque pensa comigo, se o signo ele é fixo da água, então ele vai lembrar das coisas. Se ele vai lembrar das emoções passadas, ele pode ser vingativo, tá certo? Então é mais ou menos por aí. Mas não é só isso, né? Isso é uma maneira rasa de falar do signo de escorpião, porque o signo de escorpião é muito grato, o signo de escorpião percebe muito as coisas que são feitas para ele e acaba sendo grato, né? Levando adiante essa energia. Então o fixo, a gente sempre costuma diferenciar aqui, né? O cardial inicia, ele tem uma intensidade, mas é uma energia mais inicial, né? O fixo ele desenvolve, ele aprofunda, ele entra naquele aspecto em específico, e o mutável ele modifica, ele finaliza, ele conclui as coisas, certo? Então, nós temos 3 momentos diferentes. O fixo se aprofunda. Então, o fixo da água, ele aprofunda na emoção, ele aprofunda no sentimento, ele aprofunda nas questões emocionais do ser, tanto nas dele, do próprio nativo, como das pessoas que ele se envolve, né? Escorpião tem muito isso, ele conecta com a emoção, ele conecta com aspectos emocionais das pessoas. O terreno, ele pensa, olha, aconteceu assim, então daqui para frente eu vou agir dessa forma, eu vou agir diferente, eu vou preparar o terreno para isso, né? Vamos preparar para isso, eu vou cuidar do meu eu internamente e eu vou me proteger. Eu acho que também a gente pode falar que o signo positivo ou masculino, né, ele ataca mais, ele interage mais, ele é mais proativo. E o signo feminino não, ele defende mais, né? A gente tem uma questão interessante aqui no escorpião que é
a questão do ferrão, a questão do contra-ataque, né? Não é especificamente sobre isso esse vídeo, mas é interessante a gente pensar no veneno do escorpião como um símbolo que pode ser tanto para ferir como para curar. Tem essas duas questões aí para o signo de escorpião. Quando a gente chega, nesse momento aqui do vídeo, né, a gente já concluiu, né, o signo de escorpião ele é do elemento água, ele é fixo e ele é feminino. 3 questões aqui. Se ele é feminino, ele tende a guardar, ele tende a segurar, ele tende a não expressar tudo. Se ele é fixo, ele tende a sentir com intensidade. Por que sentir com intensidade? Porque é o fixo da água. Então, com certeza, o signo de escorpião é o mais profundo dos 12. Respondendo a pergunta do vídeo, aqui o título do vídeo, escorpião é o signo mais profundo dos 12? Sim, o escorpião é o signo mais profundo dos 12. Ele fala das profundezas, ele fala de um grande mergulho, ele fala de um grande mergulho na alma, no sentimento, e que um mergulho que normalmente as pessoas acabam sendo transmutadas por esses mergulhos, né? É um mergulho que as pessoas acabam... É tão intenso a essência escorpiana e quando esse fenômeno escorpiano acontece, que as pessoas acabam se transformando com isso, porque são momentos de intensidade emocional, de profundidade emocional, né? E o escorpião tem muito isso. Então sim, o escorpião é o signo mais intenso do zodíaco. Uma outra coisa que eu quero falar, que eu acho que é muito interessante, é que quando a gente está falando de profundidade, a gente está falando de um signo que vai no âmago, e eu quero fazer uma analogia, uma coisa que eu tinha pensado aqui para o vídeo, como uma âncora, tá certo? Imaginem que a âncora de um navio é uma âncora. Ela é uma âncora. O que acontece? Talvez o navio esteja furado. O barco esteja furado, o barco seja muito leve, o barco não esteja muito bem construído, não esteja muito bem alicerçado, muito forte, e a âncora está lá. A âncora, a parte escorpiana, né, da coisa está lá, fixando, e aí pode ser que esse navio ele naufrague, ele afunde por conta dessa âncora tão pesada para esse barco. Mas a gente pode pensar numa outra questão aqui. Da mesma âncora em um outro barco. Um barco forte, um barco que tem a sua força, que tem a sua estrutura, que tem o seu preparo e que ele está passando por uma tempestade. Imagina o valor dessa âncora para que esse barco não se perca no meio do oceano, para que esse barco não seja levado, para que esse barco não perca a sua direção, para que esse barco não seja atropelado pelas ondas e pelo mar e pela chuva. E a gente está falando da mesma âncora, do mesmo aspecto. E é isso que eu quero trazer para o nosso papo hoje. É esse debate que eu quero propor aqui. O signo de escorpião, ele fala de aspectos emocionais âncora, aspectos emocionais profundos, aspectos emocionais fortes, intensos. Esses aspectos emocionais profundos podem te levar para baixo e podem te salvar e te dar um norte e fazer com que você quer, no momento que você quer ficar ali, prestar atenção naquilo, conduzir aquela emoção, é maravilhoso. Quando você quer pegar esse barco e não ser mais fixo, né? Ser mutável ou cardial, mudar a sua direção, continuar a avançar, você pega essa âncora, coloca no barco, tira ela da água, né? E ela vai fazer sua função normal de não ativa da âncora, digamos assim, e você vai conseguir conduzir o seu caminho. O que eu quero dizer com isso, gente? Bom, eu quero dizer que esse aspecto escorpiano, ele é muito intenso, ele é muito poderoso, né? A energia escorpiana é muito poderosa. A energia escorpiana, ela pode ser algo tão intenso que pode levar o nativo, a nativa, para baixo, né? Muitas vezes não perdoando alguma coisa. Eu vejo muitos signos, muitos nativos de escorpião lembrando muito do passado, lembrando muito das questões, segurando muita coisa consigo próprio, né? Deixando de perdoar. Isso é uma questão muito complicada, isso é uma questão muito complexa do signo de escorpião, porque acaba percebendo a mágoa como uma cegueira emocional que faz com que o nativo perceba só a culpa do outro, né? E se aquilo aconteceu com você,
a gente deve prestar atenção naquilo que está acontecendo, entender aquilo que está acontecendo para aprender. E essas emoções do signo de Escorpião, elas são intensas, elas são transformadoras, né? Então, uma vez que a gente entende, que a gente aprende, aquilo é um grande crescimento emocional para nós, e não só emocional, espiritual também, certo? É muito interessante que a gente tenha isso para pensar. Então, esse mesmo ponto âncora emocional, ele pode ser negativo como ele pode ser positivo. E se a gente tem, por outro lado, bem estruturado dentro de nós as nossas bases emocionais, as pessoas que a gente pode confiar, as pessoas que a gente não pode confiar muito, que a gente tem que ter um pé atrás, a gente sabe disso, né? Que o escorpião tem esse sentimento, tem essa percepção emocional para com as pessoas. E aí existe uma outra escolha, né? Eu vou ser vingativo, né? Eu vou ser o animal primordial do escorpião, que é o ferrão, é aquele que instintivamente, quando atacado, vai retribuir isso, ou a gente pode ser águia, né? Ficar mais no alto e verificar o momento certo de descer e dar o bote certo, certeiro. O que eu digo isso? Eu digo isso de uma forma de trazer emoção para algo bom, para algo positivo, para ser um ensinamento para as pessoas, para ser algo bom, para ser algo satisfatório, benéfico, transmutador no sentido terapêutico e não traumático, né? A gente sabe que o escorpião carrega consigo um tom aí de algo terapêutico e traumático. Depende da dose, depende de como se fala, depende de como se interpreta, depende da intensidade do nativo, tá certo? Galera, era sobre isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo talvez um pouco mais longo aqui para essa série do que a gente está acostumado para falar nessa série de vídeos, né? Mas eu acho que seria importante, foi importante, né, trazer para vocês dessa mesma forma, porque eu queria trazer mais elementos hoje, trazer um pouco mais de emoção, né? Falando de escorpião aí, trazer um pouco mais de emoção, um pouco mais de bagagem, um pouco mais de conteúdo mesmo para a gente debater aqui no canal, tá certo? Então, deem um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, né? Eu acho que já falei, já repeti, mas enfim, vamos lá de novo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Ah, faltou que uma das partes que eu mais gosto é o comentário. Deixa o comentário aqui embaixo, se vocês gostaram do vídeo, se esse vídeo foi pertinente para vocês, se foi interessante. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber um pouquinho mais sobre vocês, sobre a história de vocês, se vocês já passaram algum momento, se vocês são de escorpião, tem isso que eu falei, tem essas emoções muito fortes, né? Eu tenho, né? Eu sou do signo de escorpião. Eu quero saber também se vocês têm amigos, pessoas próximas do signo de escorpião, que trazem para vocês aí reflexões, intensidades, momentos interessantes de conexão espiritual com vocês. Tá certo? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. É mais um vídeo que vai chegando ao seu final. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!